Assim como todos os animais na natureza, os pinguins é mais uma criatura fascinante do reino animal. Eles podem parecer simples aves que não voam, mas possuem habilidades incríveis que os tornam mestres das águas geladas. Neste vídeo, vamos explorar tudo sobre os pinguins, desde suas origens até suas curiosidades mais recentes. E acredite, há um detalhe sobre eles que poucos conhecem, mas que vai surpreender você. Fique com a gente até o final para descobrir o que torna essas aves tão únicas. Antes de continuarmos, as fontes das informações estão na descrição. Se inscreva no canal, deixe seu like e seu comentário sobre o reino animal. Os pinguins pertencem à ordem Semfiniformes, uma classificação taxonômica exclusiva para essas aves marinhas. Essa ordem é caracterizada por aves que, embora sejam incapazes de voar, possuem adaptações especializadas para a vida no ambiente aquático. Os membros dessa ordem têm corpos aerodinâmicos, penas rígidas e densas, além de nadadeiras em vez de asas, projetadas para facilitar o nado em águas frias. Os ancestrais dos pinguins modernos remontam a mais de 60 milhões de anos, logo após a extinção dos dinossauros no evento do fim do Cretáceo. Os primeiros pinguins ancestrais provavelmente evoluíram de aves voadoras que habitavam o hemisfério sul, e com o tempo, desenvolveram adaptações ao mergulho profundo e à caça de peixes. Estudos sugerem que os pinguins antigos, conhecidos como Vaimanu, viveram na Nova Zelândia cerca de 62 milhões de anos atrás. Esses pinguins primitivos eram maiores e não tão especializados para o frio extremo quanto as espécies atuais. Ao longo da história evolutiva, os pinguins perderam gradualmente a habilidade de voar, mas em compensação, suas asas se transformaram em nadadeiras eficientes. Essas adaptações permitiram que os pinguins se tornassem caçadores especializados em ambientes marinhos. Os fósseis mostram que pinguins antigos podiam atingir tamanhos impressionantes, com algumas espécies pré-históricas chegando a medir até 1,5 metros de altura, muito maiores do que qualquer espécie viva atualmente. Essa evolução ocorreu em resposta a mudanças ambientais e geográficas que moldaram o ecossistema ao redor dessas aves, fazendo com que as espécies modernas de pinguins prosperassem principalmente nas águas geladas do hemisfério sul. Desde então, eles se espalharam por regiões costeiras da Antártica, América do Sul, África e Oceania, onde continuam a dominar os mares. Pinguins são carnívoros, e alimentam-se principalmente de peixes, lulas e krill. Eles são excelentes nadadores, capazes de mergulhar a mais de 500 metros de profundidade em busca de alimento, e podem ficar submersos por até 20 minutos. Usam suas asas, que evoluíram em forma de nadadeiras, para nadar com grande eficiência. Existem 18 espécies de pinguins, com tamanhos variando de 40 centímetros, como o pinguim-fada, até 1,2 metros de altura, como o imponente pinguim imperador. Eles podem pesar entre 1 kg e 40 kg, dependendo da espécie. A maioria das espécies de pinguins é conhecida por viver em regiões frias, como as águas congelantes da Antártica e as ilhas subantárticas, onde o gelo domina o cenário. No entanto, algumas espécies se adaptaram a climas bem diferentes e habitam regiões muito mais quentes. Um exemplo notável é o pinguim de Galápagos, que vive nas Ilhas Galápagos, localizadas no Oceano Pacífico, próximas à linha do Equador. Essas ilhas têm um clima tropical, muito diferente dos habitats gelados que normalmente associamos aos pinguins. Além do pinguim de Galápagos, outras espécies de pinguins, como o pinguim de Magalhães e o pinguim de Humboldt, vivem em regiões temperadas e mais quentes da América do Sul. O pinguim de Humboldt, por exemplo, é encontrado ao longo da costa do Chile e do Peru, onde as águas são mais quentes graças à corrente de Humboldt, mas ainda frias o suficiente para proporcionar o ambiente ideal para essas aves marinhas. Já o pinguim de Magalhães vive nas costas da Argentina e do sul do Brasil, em áreas com climas mais moderados e temperaturas mais elevadas em comparação com a Antártica. Embora essas regiões sejam mais quentes, os pinguins conseguem se adaptar ao calor, utilizando técnicas como o abrigo em tocas e a permanência em áreas costeiras com águas mais frias para regular a temperatura corporal.
Mesmo em climas mais quentes, esses pinguins formam colônias e mantêm o comportamento social típico das espécies que habitam as áreas frias. Isso os ajuda a se proteger dos predadores e a garantir que suas crias tenham uma chance maior de sobreviver. Os pinguins têm um comportamento reprodutivo fascinante. A fêmea normalmente põe 1 ou 2 ovos, e tanto ela quanto o macho revezam no cuidado com os ovos, mantendo-os aquecidos até que eclodam. Os filhotes nascem cobertos por uma penugem cinza e são cuidados pelos pais até terem penas suficientes para sobreviverem ao frio e à água gelada. Embora os pinguins sejam caçadores ágeis, eles também têm predadores. Na terra, suas maiores ameaças são aves de rapina e predadores introduzidos, como cães, gatos e ratos. No mar, focas leopardo e orcas são seus principais predadores. Predadores introduzidos são animais que não fazem parte do ecossistema natural de um habitat, mas foram trazidos por humanos, seja intencionalmente ou acidentalmente, e acabam afetando a fauna local. No caso dos pinguins, espécies como cães, gatos e ratos foram introduzidos em algumas ilhas onde esses animais nidificam. Cães e gatos caçam pinguins jovens e até mesmo adultos, atacando-os principalmente durante a noite, enquanto os pinguins estão em terra para cuidar de seus ovos e filhotes. Já os ratos, embora menores, representam uma grande ameaça para os ovos e filhotes, já que se alimentam de seus conteúdos, reduzindo drasticamente a taxa de sobrevivência das crias. Esses predadores introduzidos se tornaram um grande problema para muitas espécies de pinguins que vivem em ilhas remotas, pois os pinguins não desenvolveram defesas naturais contra esses invasores. Uma curiosidade interessante é que os pinguins têm um senso de comunidade muito forte. Eles se reconhecem pelo som de seus chamados, e casais podem se encontrar em colônias gigantescas apenas por meio do som. Pesquisadores também descobriram que os pinguins possuem uma glândula especial chamada glândula supraorbital, localizada logo acima dos olhos. Essa glândula tem a função crucial de filtrar o sal da água do mar que os pinguins ingerem durante a alimentação. Como esses animais passam a maior parte de suas vidas no ambiente marinho, eles consomem grandes quantidades de água salgada ao caçar peixes e outros animais aquáticos. A glândula supraorbital extrai o excesso de sal do sangue e espelha o sal concentrado pelas narinas dos pinguins, geralmente sob a forma de uma solução salina. Esse mecanismo permite que os pinguins bebam água do mar sem se desidratarem, algo que seria fatal para a maioria dos outros animais. Ao longo de sua evolução, essa adaptação se tornou essencial para a sobrevivência dos pinguins em ambientes onde a água doce é escassa ou inexistente, como em muitas áreas da Antártica e ilhas costeiras. Atualmente, muitas espécies de pinguins enfrentam ameaças como alterações ambientais e a poluição dos oceanos. Algumas espécies, como o pinguim africano e o pinguim de Galápagos, estão em perigo de extinção. Organizações como a WWF e o Global Penguin Society trabalham para proteger o habitat dessas aves e reduzir as ameaças que enfrentam. Felizmente, o pinguim imperador, uma das espécies mais icônicas, ainda não está sob ameaça grave, com uma população estimada de cerca de 600 mil indivíduos. Os pinguins são, sem dúvida, um dos animais mais incríveis e adaptados da natureza. Suas habilidades de sobrevivência, tanto na água quanto em terra, os tornam únicos. Mas o que realmente os distingue de outras aves? Além de tudo que já falamos, há uma curiosidade interessante: os pinguins possuem penas especialmente adaptadas para manter o calor e a impermeabilidade. Suas penas curtas, rígidas e densamente compactadas formam uma camada isolante que os protege do frio intenso da Antártica. Outro aspecto fascinante é a estrutura óssea de suas pernas. Embora possam parecer curtas e desajeitadas ao caminhar, os pinguins possuem uma anatomia complexa e altamente adaptada que lhes permite sobreviver tanto em ambientes congelados quanto no oceano. As pernas dos pinguins contêm os mesmos ossos que a maioria das aves, incluindo o fêmur, a tíbia e a fíbula, mas com algumas adaptações evolutivas importantes. Esses ossos, localizados na parte superior das pernas e escondidos sob as penas, são relativamente curtos e robustos, o que oferece grande estabilidade ao caminhar no gelo e nas rochas. No entanto, ao contrário de outras aves, a maior parte do comprimento da perna do pinguim está, na verdade, interna, com apenas uma pequena porção visível fora do corpo.
Isso faz com que os pinguins pareçam ter pernas curtas, mas parte do comprimento real das pernas está dentro do corpo, o que reduz a perda de calor em ambientes frios. A articulação do tornozelo dos pinguins é altamente adaptada para a natação. Na água, essa estrutura óssea e muscular, junto com os pés palmados, funciona de maneira semelhante a um remo, proporcionando grande propulsão e controle direcional enquanto nadam. Eles utilizam suas pernas principalmente para remar, enquanto as nadadeiras os ajudam a manter o equilíbrio e a velocidade. Isso faz com que os pinguins sejam excepcionalmente rápidos e ágeis sob a água, alcançando velocidades de até 10 km por hora em algumas espécies. Outro detalhe interessante é que o centro de gravidade dos pinguins, por causa da localização de seus ossos das pernas, está mais baixo e deslocado para trás, o que dá a esses animais seu famoso andar de balanço. Isso é uma adaptação eficiente para caminhar sobre o gelo e a neve, onde a aderência é baixa e o equilíbrio é essencial. Esses são os pinguins. Animais de uma incrível adaptação. Verdadeiros super-heróis do gelo. E você? O que achou do vídeo? Deixe seu comentário e compartilhe sua opinião. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Até a próxima!